Ministério Público diz que plano de pagamento do Vasco proposto dentro da recuperação judicial é ilegal. Vamos falar sobre isso, o que pode acarretar. Antes, deixa eu só pedir para que você deixe seu like, para que você se inscreva no canal. Vamos direto ao assunto. O Ministério Público deu um parecer desfavorável, dizendo que o plano de recuperação judicial do Vasco, o plano de pagamento, ele é ilegal. Muita gente já vem gritando, dizendo que o plano do Vasco é um absurdo e exige um deságio de 90% para pagar apenas 10%, esses 10% para pagar em 10 anos. Em resumo, é mais ou menos esse mesmo plano do Vasco. Existem outras faixas e tudo, piores e algumas melhores, mas em resumo, a maior parte dos credores vai se englobar nesse projeto de pagamento, onde você exige 90% de deságio e 10% para ser pago em 10 anos. É mais ou menos assim. Você me deve, eu te devo R$1.000. Eu sou o Vasco e te devo R$1.000. E aí eu entro em recuperação judicial e digo para você o seguinte: você vai receber, só que você não vai receber R$1.000, você vai receber só R$100. E eu vou te pagar R$10 por ano. Então, a galera não está muito feliz com o plano de pagamento do Vasco. Vamos analisar o que essa recusa do Ministério Público significa e o que pode acontecer com o Vasco. Muita gente está falando, é falência, é série D. Realmente, se for decretada a falência do Vasco, né, o que vai acontecer? O Vasco vai ter o seu patrimônio dilapidado para poder pagar as dívidas, né? Parece que em São Januário, o patrimônio do Pedrinho, que foi colocado, e o Vasco deve 1,4 bilhão, que foram todas as dívidas listadas dentro da recuperação judicial, e aí vai começar a rolar as penhoras, e aí o Vasco vai perdendo seu patrimônio até conseguir pagar tudo. Desportivamente, o Vasco tem que ser refundado. O Vasco volta para a 4ª divisão do futebol estadual. O Vasco está alijado de todas as competições nacionais e internacionais e vai disputar a 4ª divisão do Campeonato Carioca. O Vasco tem que ganhar a 4ª, o Vasco tem que subir para a 3ª divisão, subir para a 2ª divisão do Campeonato Carioca, sem disputar Campeonato Brasileiro. Ainda não está no Campeonato Brasileiro. 2ª divisão do Rio de Janeiro e aí a 1ª divisão do Rio de Janeiro. Chegando à 1ª divisão do Rio de Janeiro, tem que ficar entre os 8 para ir para a Copa do Brasil, né? E aí, ficando entre os 12, né, ele vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí ele vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a série tem que vencer, vai para a Série C do Brasileiro, para a Série B do Brasileiro e para a Série A. Né? Então é aí um projeto de 9 a 10 anos para o Vasco voltar a disputar uma 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Sem contar que você perde as receitas, perde renda, perde o estádio, porque vai ser penhorado, perde talvez a sede da Lagoa, talvez o calabouço, mas tem que ser refundado para pagar as dívidas todas. É bem complicado essa situação da recuperação judicial. Por isso que muitos teóricos alegam que era melhor não ter feito a recuperação judicial. Muitos clubes estão aí e não entraram em recuperação judicial e estão com a dívida, estão rolando a dívida, né? Continua empurrando essa dívida. O Vasco, a gestão aí da Sempre Vasco, preferiu a recuperação judicial, mas nós aqui não estamos criticando. Mas aqui vamos analisar o que está acontecendo e vamos tentar entender, como torcedores que somos, todos esses processos da recuperação judicial, principalmente esse parecer desfavorável do Ministério Público. Então vamos lá, vamos começar. Eu fiz algumas lâminas aqui para te poder entender. Olha só. Aí, como é que funciona? Qual é o fluxo desse negócio? A empresa, que é o Vasco, ela apresenta o plano de recuperação judicial, que é aquele plano que eu falei, que a proposta é deságio de 90% e pegar o saldo de 10% e pagar em 10 anos. Esse é o plano de recuperação judicial apresentado pelo Vasco dentro da Justiça. Esse plano contém prazos, descontos, a forma de pagamento, tudo isso aí. O Ministério Público analisa o plano, foi o que ele fez agora, exatamente o que ele fez. O Ministério Público pode se manifestar dizendo que o plano é inviável, ilegal ou prejudicial. Ele pode dar esses 3 tipos de parecer. Mas o parecer do Ministério Público é apenas opinativo. Ele não tem poder de vetar. Ele não veta o andamento do processo, ele não veta a recuperação judicial. Ele não tem poder, ele apenas dá uma opinião. Olha, eu acho que isso aí é inviável. Olha, eu acho que é prejudicial. Eu acho que é ilegal. A opinião do Ministério Público no plano do Vasco foi de ser ilegal. Ele disse que há ilegalidade e que o Vasco precisa resolver essas ilegalidades antes de chegar na Assembleia Geral de Credores. Vamos lá. Aqui embaixo está assim, a Assembleia Geral de Credores é convocada. Ou seja, depois desse parecer do Ministério Público, a Assembleia Geral de Credores vai ser convocada. Mesmo com parecer negativo, que foi o que aconteceu do Ministério Público, a Assembleia vai acontecer.
Então, se o Vasco não fizer nada no seu plano de recuperação, a Assembleia vai acontecer normalmente. O Ministério Público sugeriu que o Vasco fizesse modificações já antes da Assembleia Geral de Credores, mas o Vasco não é obrigado a fazer essas modificações, ok? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. O que o Ministério Público achou de problemas na recuperação judicial do Vasco? Os principais problemas. Ele achou que os credores trabalhistas estão sendo prejudicados, né? Porque são duas opções de pagamento. Na opção 1, quem aderiu ao acordo anterior receberia em 10 anos. A lei permite no máximo 3. Né? Quem não aderiu receberia só 8% da dívida e teria um deságio de 92%, limitado a 150 salários. Ou seja, quem aderiu ao acordo, né, lá na frente, que já fez acordo com o Vasco, lembra que antes do Vasco entrar, a Convenção Judicial estava tendo uma negociação, que até a gente denunciou aqui que o Alain Belaciano era advogado das duas partes, isso não podia acontecer, e no Vasco aconteceu. Quem aderiu a esse acordo vai receber em 10 anos, mas vai receber o valor sem deságio nenhum. Isso a gente achou também esquisito na época. Mas quem não aderiu ao acordo vai tomar um deságio de 92%, vai receber só 8%, e ainda ficou limitado a 150 salários. Ou seja, é 8% que não pode passar. Se esses 8% da dívida do cara ultrapassar 150 salários, encolhe para 150 salários. O Ministério Público achou que isso não está na lei, que isso é ilegal. O Ministério Público considerou isso ilegal e abusivo, né? Os credores foram divididos, na opinião do Ministério Público, de forma irregular. Os colaboradores e não colaboradores. Um tratamento desigual dentro do plano. A penalidade para quem atrasar cadastro bancário, porque vai ter que fazer um cadastro para poder receber. E aí tem penalidade. Se você atrasou no prazo para fazer o cadastro, vai deixando de pagar. Paga menos. Condições priores para credores retardatários. Aqueles credores que se atrasarem a fazer esse cadastro, a entrarem no processo, vão ter uma condição ainda pior. Né? Vai diminuindo de 10 para 9, para 8, para 7, para 6% do pagamento, porque o cara atrasou. O Ministério Público não gostou muito dessas opções que foram feitas lá, não. Tudo isso, na opinião do Ministério Público, fere a lei e a igualdade entre credores. As cláusulas finais também da proposta de pagamento do Vasco, né? Ela também, o Ministério Público também acha que estão fora da lei. O plano tenta fixar prazos que só o juiz pode decidir. E o descumprimento de obrigações deve levar à falência. Mas o texto tenta flexibilizar. O que o Ministério está dizendo aqui? Que o descumprimento de obrigações deve levar a empresa, o Vasco, à falência. Mas o Vasco não coloca isso no texto, ele flexibiliza um discurso, ele cria um discurso que não existe, que é ilegal, é fora da lei. Essa é a opinião do Ministério Público vendo o projeto de pagamento da recuperação judicial do Vasco. Tá legal? Tá bom. Aí o que acontece aqui em diante, né? Os credores, eles são responsáveis por votar. Por votar o plano, né, na Assembleia Geral de Credores. Esse plano que está aí o Vasco, o Ministério Público falou que o Vasco tem que dar uma mudada. Muda aí o plano. Mas o Vasco pode mudar, não pode não mudar. O importante é a Assembleia Geral de Credores, né, que tem que votar esse plano. E aí o plano pode ser aprovado ou pode ser negado. Ele pode ser aprovado com quórum mínimo, definido pela lei, ou rejeitado. O Ministério Público pode participar, ele acompanha, mas ele não vota, ele apenas acompanha, tá legal? O resultado da Assembleia Geral de Credores, ela é soberana, esse resultado ele é soberano. A Assembleia ela é soberana nessa situação. Se aprovado, o juiz analisa se o plano respeita a lei. Olha, nós aprovamos, nós gostamos disso aí, de pagar 10% só em 10 anos, o quórum, muita gente gritou que não quer, mas a maioria teve um quórum mínimo aqui, a gente votou, ok, a gente aprovou isso aí, está aprovado, legal. O juiz vai ver se o plano respeita a lei. Se estiver dentro da legalidade, ele homologa, mesmo que o Ministério Público seja contra. Se rejeitado, o juiz decreta a falência da empresa. Ou seja, se na Assembleia Geral de Credores o plano for rejeitado, o juiz decreta a falência da empresa. Está ali em vermelho, é a última frase, é o artigo 73, parágrafo 3º da lei de 11.101 de 2005. Mas eu botei em vermelho porque tem um negocinho novo aí. Teve uma mudança aí, tem algo novo que a gente vai explicar isso aí. Então, 2 pontos. A Assembleia Geral de Credores pode aprovar e pode rejeitar. Aprovando, vai para a mão do juiz. Se ele achar que está tudo legal, está dentro da legalidade, ele homologa e mesmo que o Ministério Público seja contra. O juiz falou que não, é assim mesmo, acabou, vai embora. O juiz
Tem esse poder todo aí de atropelar o Ministério Público nesse caso. Geralmente não atropela, porque os caras trabalham juntos, são parceiros, né? São amigos. Então, geralmente, o juiz não fica batendo de frente com o Ministério Público. Ele ouve o Ministério Público, geralmente ele segue as orientações do Ministério Público para não bater de frente. Geralmente é assim que funciona, até para não dar mais problema lá na frente, né? Porque o Ministério Público também pode se juntar com alguns credores. A gente vai ver isso aqui. Como é que funciona? Vamos lá. Mas até aqui nesse ponto, acho que está claro, né? A Assembleia Geral de Credores, ela é soberana. Então, se ela aprovar, ok, o juiz vai ver se não tem legalidade, está dentro da lei, tá, então pode fazer. Mesmo que o Ministério Público esteja gritando lá, olha, isso aí é ilegal, isso aí não, pode ser uma interpretação, o juiz fala, não, vai ser esse e acabou. O juiz também pode falar, está aprovado. Mas, Vasco, olha só, muda isso aqui, porque isso aqui é ilegal. Mas o plano está aprovado. Ok, ufa, não tem falência. Mas se a Assembleia Geral de Credores falar não para o plano, pode ir à falência. Porém, onde é que eu estou, gente? Acho que eu estou aqui agora. Passa aqui. A possibilidade de objeção judicial, mesmo após, né, a aprovação em Assembleia, da Assembleia dos Credores, o Ministério Público ou os credores que não aprovaram podem pedir a não homologação do plano para o juiz, alegando a ilegalidade que o Ministério Público já avisou que é ilegal. Cabe ao juiz, então, decidir se mantém a recuperação ou se decreta a falência. Veja bem, mesmo com o plano aprovado, olha essa terceira possibilidade. O plano foi aprovado. O Vasco não mudou o plano. O Ministério Público agora diz que o plano é ilegal e fala para o Vasco mudar até a aprovação. O Vasco não muda o plano e vai para a Assembleia. O plano é aprovado na Assembleia. Os credores que votaram contra se juntam com o Ministério Público e vai ao juiz e fala, olha, não pode homologar isso aí, porque isso aí é ilegal. O Ministério Público já falou que isso é legal. O juiz vai decidir. O juiz vai decidir. Se o juiz decidir, não, vou manter a recuperação. Não, tá tudo bem, não tem nada de legal que não. Mas se ele decidir que não vai manter a homologação, não tem outra Assembleia Geral. Ele decreta a falência. É complicado, né? Vai ficar na mão do juiz, cara. Vai ficar tudo na mão do juiz. É bem perigosa a situação. Outra possibilidade é a Assembleia Geral de Credores, ela não aprova o plano de recuperação. Em regra, a consequência seria a falência. Lembra que a gente falou aqui, ó, nessa lâmina aqui, ó, se rejeitado, ou seja, a Assembleia Geral de Credores não aprovou, o juiz decreta a falência da empresa. Está ali o artigo que a gente leu e tudo. Porém, a lei, o artigo 56, parágrafo 4 da lei de recuperação de falências, incluído pela lei 14.112 de 2020, trouxe a possibilidade de os credores apresentarem um plano. Ou seja, aquela lei lá é de 2005, não é isso que eu falei? É a lei de 2005, ela foi... tem uma nova lei de 2020 que apresentou a possibilidade dos credores negarem a proposta do Vasco e eles, credores, se reunirem e apresentarem uma proposta. Legal, né? Mas para que isso aconteça, precisa ter o apoio dos credores que representem mais de 25% dos créditos e que compareçam à Assembleia. Então, tem que ter os maiores credores, aqueles credores somados, eles têm que ter mais de 25% do total dos créditos, ou seja, da dívida do Vasco, né? Eles querem estar reunidos, juntos, e eles montarem um plano, né, para apresentar alternativa e colocado em votação. Se esse plano é tudo na Assembleia Geral de Credores, ou seja, os caras já estão se movimentando. Lembra que a gente deu uma notícia aqui há um tempo atrás que o Salgado não gostou de quando viu o plano de recuperação do Vasco e falou que tinha contratado um advogado que ia se movimentar para se reunir com outros credores e ia apresentar uma proposta? Então, esses caras estão se reunindo. Já existem essas reuniões, só está acontecendo. Provavelmente, se eles se juntarem e tiverem mais de 25%, eles vão apresentar uma proposta para o Vasco na Assembleia Geral de Credores. E aí, se esse plano deles, lá na Assembleia Geral de Credores, for votado pelos credores, e os credores aprovarem, né, o juiz pode homologar esse plano. Falar, o plano do Vasco não foi aprovado, mas os credores se reuniram lá entre eles, os credores que lá estavam tinham mais que 25% do valor da dívida para receber os créditos, para receber, e eles votaram, e essa é a vontade deles. E aí o Vasco fica refém, o Vasco é obrigado a aceitar esse plano. O juiz pode homologar e a empresa é o Vasco, fica obrigado a cumprir esse plano. Se não houver o plano alternativo, ou esse plano alternativo que os credores estiverem apresentando também for rejeitado pela Assembleia, aí não tem conversa, aí o juiz decreta a falência do Vasco. Então, cara, tudo acaba em falência.
Então nós estamos passando um momento de muito aperto e já começou mal com a ilegalidade do plano vista pelo Ministério Público. Já é ruim, é um sinal de alerta, é um sinal vermelho ligado, é muito preocupante. Espero que tenha dado para entender, né, o caminho que o Vasco está seguindo. É um caminho difícil, complicado, porque o plano que o Vasco apresentou é ruim e cheio de ilegalidade. O Ministério Público está orientando o Vasco a refazer o plano. O momento é agora, de refaz o plano. Refaz esse plano e vai para a Assembleia Geral de Credores com um plano melhor. Um plano que possa ser aceito. O Botafogo entrou em recuperação judicial e não passou por esse perrengue todo. O plano do Botafogo foi aceito pelos credores do Botafogo. Ele apresentou um plano que foi aceito. Não teve deságio de 90%. O Botafogo ofereceu um plano de deságio de 40%, se eu não me engano. Foi isso que aconteceu. Ele pediu um desconto de 40%, um abatimento de 40% e fez uma proposta de pagar em 6 anos. O Vasco está querendo pagar o saldo de 10% em 10 anos. O Vasco é calote. O plano do Vasco é um plano de calote. E não vai ser fácil passar esse plano goela abaixo. É muito complicada a situação. Claro que o juiz é quem vai decidir, mas a Assembleia Geral de Credores tem todo o poder de vetar. E se ela vetar, ela fala, não quero apresentar um plano e não gostei desse, está vetado. O Vasco não tem a possibilidade de fazer um novo plano. O juiz vai falar, se o plano que você apresentou foi vetado e os credores não quiserem apresentar um outro plano, só me resta pedir a falência. Olha o problema que o Vasco entrou. Então é grave, a situação é muito grave. A gente queria trazer esse vídeo como um alerta, né? É grave. A situação não é nada de, o Vasco está no final, o Vasco vai acabar, mas é uma situação grave. A recuperação judicial pode ser um tiro no pé. Já começou a dar problema com o Ministério Público olhando para o Vasco, olhando para o plano e alegando que o plano está cheio, repleto de ilegalidade. Até sugeriu que o Vasco refaça o plano antes da convocação da Assembleia Geral. Depois da convocação, meu amigo, o plano vai para votação. Então, se o Vasco tem alguma coisa para fazer, para ajeitar o caminho, é agora. Vamos orar, rezar para que tudo dê certo e para que o Vasco faça as coisas certas. Uma situação que não era tão importante, tão necessária assim. Mas o Vasco escolheu o caminho mais difícil, mais complexo e que está dando problema. Vamos torcer para que dê certo. Um grande abraço, fique com Deus. Amanhã tem vídeo no canal na parte da manhã e depois a gente tem pré-jogo, pós-jogo, notas, porque amanhã tem Vasco da Gama e Corinthians em São Januário, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, grande abraço, fui, fique com Deus. Tchau.